Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje, no nosso terceiro encontro, a gente vai fazer a instalação na prática do Linux, da nossa distro e também falar de muitos conceitos técnicos sobre a pré-instalação, o momento da instalação e após a instalação, os primeiros passos utilizando a nossa distribuição Linux, que são conceitos bem importantes que acabam sendo meio que passados em branco nos outros cursos, mas que de fato não poderiam ser passados em branco porque são conceitos bem técnicos que a gente precisa se atentar. Em primeiro lugar, eu peguei aqui as anotações do encontro passado, eu esqueci de falar alguns pontinhos ali que eu achei relevantes. Primeiro do KDE, tá? O KDE eu passei meio que em branco, mas o KDE não é só um DE, não é só um Desktop Environment. Além da distro KDE, que é a distro oficial do projeto KDE, como eu disse, o KDE é um grande projeto que engloba uma comunidade muito ativa. E eles desenvolvem softwares, geralmente tem um K na frente do nome do software. O KDE Live, que eu uso para editar os vídeos, inclusive. O Krita, que é como se fosse um Photoshop alternativo do KDE. O KTorrent, tem muitos outros. Tem muitos programas mesmo. Discover, que é uma lojinha de aplicações que a gente instala, como se fosse uma Play Store, uma Apple Store. São programas fenomenais, eles desenvolvem soluções fenomenais. A distro também é incrível, a distro com o KDE do projeto KDE. O mascote do KDE é o dragãozinho Conk. Daí tem também do Linux Mint, tá? O Linux Mint é Mint porque é menta, derivado da planta, né? Da menta, a folhazinha é o ícone, geralmente a gente vê ali no logo. E eu também esqueci de falar da distro Raspbian, né? Do Linux, que é para desktop, mas é focada para dispositivos com as plaquinhas Raspbian Pi, que é muito importante. Eu acho que ela vem com o XFCE para desktop, mas o foco dela não é ser usado como um desktop convencional, é usar mesmo nessas plaquinhas e ter uma integração muito bacana. Com relação ao encontro de hoje, as formas de instalação, eu separei basicamente três aqui, tá? A gente vai ouvir falar de Bare Metal. Bare Metal é uma instalação diretamente na máquina. Quando a gente cria ali um pendrive bootável, que a gente já vai ver em seguida como fazer todo esse processo, o que é esse processo, a gente coloca na nossa máquina e a gente instala como sistema operacional principal da nossa máquina. A gente também falou do Pup Linux no encontro passado, que ele funciona no modo live, que a gente só tem ele no pendrive, a gente pluga ali, usa na máquina, tira o pendrive com o Pup dentro, né, o pendrive bootável, e leva para onde quiser e pluga onde quiser e usa o Pup. Tá, isso a gente chama de live boot. Então é uma boot ao vivo, digamos assim. A gente instala ele, a gente não instala ele, aliás, a gente só pluga na máquina e depois a gente tira. A gente chama de live boot. E também a gente pode fazer o bare metal ali nos formatos dual boot ou multi boot. Por exemplo, geralmente as pessoas têm o Windows e o Ubuntu juntos, tá? E daí, quando você liga a máquina, tem o boot, que a gente vai falar em seguida de detalhes sobre. Aí você pode escolher, você quer iniciar agora, a partir do momento, a sua máquina com o sistema Windows ou com o sistema Ubuntu, ou Linux Mint, ou qual for, tá? Inclusive não precisa ser Linux, tá? Mas isso é o conceito chamado de dual boot, quando a gente tem dois sistemas operacionais no mesmo dispositivo, ou multi-boot, quando a gente tem vários sistemas operacionais no mesmo dispositivo. E daí quando você liga o dispositivo, vai aparecer a tela de Network Boot, e você vai poder escolher qual sistema utilizar durante aquela sessão do dispositivo que está sendo ligado, que está sendo iniciado. E aí tem uma lista lá com vários sistemas, você escolhe o que desejar. Com relação ao passo a passo de instalação, é basicamente nesse formato. A gente já vai usar aqui o Ubuntu Download. Vamos get Ubuntu Server, tá? Pode botar o Ubuntu Server Download. E a gente vai baixar um arquivo chamado ISO. Cliquei no download, ele vai iniciar. Um arquivo .iso, a gente chama de imagem ISO, tá? Eu vou cancelar porque eu já baixei ele. Baixe ali na sua máquina. É um arquivo relativamente pesado, vai depender aí do formato dele, que é o que a gente vai falar aqui em seguida. É o arquivo do sistema, que é o arquivo que quando executado vai rodar o sistema, tá? A gente faz o download da imagem ISO, a gente precisa de um pendrive, aí vai depender do tamanho do arquivo da ISO,
vai ter que caber no pendrive, tá? Então o tamanho do pendrive precisa ser superior. Um pendrive que vai ser formatado, os arquivos dele serão perdidos, tá? E quando a gente vai formatar esse pendrive, a gente vai sincronizar, a gente vai colocar esse arquivo ISO dentro do pendrive. A gente vai tornar ele bootável. A gente chama isso de tornar um pendrive bootável. Um pendrive bootável não é um pendrive convencional que guarda arquivos. Ele guarda arquivos, tá? Mas ele foi formatado para que quando a gente plugue num dispositivo e executa lá a BIOS, a gente consiga executar o pendrive com o sistema dentro, tá? Isso é um pendrive bootável. Não necessariamente a gente pode fazer uma pasta lá e colocar arquivos dentro dele também, mas aí também vai ter toda aquela parafernália, digamos assim, aquela estrutura de arquivos que vai ser responsável por executar um sistema operacional que esteja ali dentro. Tanto faz, se é Linux, se é Windows, se é Mac, se é Android, enfim. É um pendrive bootável que roda um sistema operacional. A gente faz isso, tá? Você pode baixou aí o arquivo ISO, você pode baixar um software para fazer isso, tornar isso possível. A gente tem como software principal o Balena Etcher. Eu coloquei ele porque ele é gratuito, ele é multiplataforma, então funciona no Mac, no Linux, no Windows. A gente tem o Rufus, que é específico para Windows. A gente consegue não só criar pendrive bootável, como também formatar um pendrive para manter ele pendrive mesmo de armazenamento simples de arquivos. A gente tem outro, tá? A gente tem o WinUSB para Linux que passou para o OUSB. Qual mais? Bom, daí no grupo do Linux a gente tem o GNOME Discos, o Startup Disk Creator, que é o da esquerda, o GNOME Disks, que é esse da direita, tem vários, tá? O Balena Etcher é o multiplataforma, digamos assim, é o coringa dessa lista aí de softwares. Aí o que a gente faz? Vamos pegar aqui a imagem do Balena Etcher, porque é basicamente isso aqui. Você escolhe a ISO, tá? Onde é que você baixou ela, seleciona o pendrive e clica para executar. Todos os arquivos serão perdidos, então você cuida aí, se você tem arquivos pessoais, tire-os do pendrive, salve em um local seguro. O pendrive vai ser formatado, tudo nele vai ser perdido e vai ser formatado a um pendrive bootável, tá? Com os seus respectivos arquivos. E após a formatação desse pendrive, você reinicia a máquina colocando ali um F2 para habilitar a BIOS dela, tá? Clicando várias vezes no F2. Ativa o menu ali de Network Boot, que você, quando reiniciar de novo a máquina, clica várias vezes no F12, e aí vai aparecer uma tela no modo CLI, no modo de linha de comando, por mais que ela seja bem organizada, tá? Geralmente é linha de comando, e aí você vai poder selecionar ali com as setas direcionais do teclado a forma de execução de sistema do seu boot, no caso assim, do seu dispositivo, tá? O boot do seu dispositivo. E aí você, em vez de selecionar o boot do seu sistema operacional do dispositivo, você seleciona o do pendrive, por exemplo, USB, SanDisk, alguma coisa, tá? Aí você vai executar ali o pendrive e, respectivamente, o sistema operacional que está dentro dele. E aí vai ser aberto ali, se for em live USB, por exemplo, como o Pup Linux, vai executar o Pup Linux. Ou se for uma distro convencional, por exemplo, vai iniciar ali o instalador dela, ou se você quer optar entre instalar e testar, como no Ubuntu, enfim, vai ser, aí tem particularidades. A questão é que o sistema vai ser iniciado, tá? O sistema que está no pendrive, nesse caso. E de instaladores é muito bacana porque como a gente falou do conceito do Linux de ônibus, né? Que a gente tem o Linux CLI como carroceria e o DE como... Aliás, o Linux CLI como chassi e o DE como carroceria. A gente também tem como carroceria os instaladores de distros Linux. Não são instaladores de programas, são instaladores do sistema na sua máquina, tá? Ou na máquina, enfim, na máquina alvo. A gente não tem um instalador para cada distro, tá? E a gente tem carrocerias ali. Os fabricantes, as empresas que mantêm, ou as comunidades que mantêm as distros, elas escolhem um instalador para executar o passo a passo de instalação dessas distros. Então, geralmente é no modo GUI,
é uma instalação guiada, um next, daí você faz a formatação e tudo mais, ou é no modo CLI simulando uma interface gráfica, tá? É tudo bem interativo. Os principais deles são o Anaconda, que é o Cebeyon. Anaconda, eu até coloquei aqui, ó. O Anaconda é esse cara aqui. Então a gente tem para inúmeras distros. Aqui é o Anaconda, por exemplo, no Red Hat, então Red Hat Enterprise, Fedora, CentOS também, se a gente vai usar como desktop com GUI. Tem várias distros que usam Anaconda, tá? E é todo igual, tá? As distros são diferentes, mas o instalador é todo o mesmo, tá? Por causa daquela questão da carroceria em cima do chassi. A gente tem o Debian Installer, que a gente vai ver em seguida, que é esse cara aqui. Ele é no modo texto, tá? Ele até funcionava no modo gráfico, acho que está funcionando no modo gráfico agora no Debian 12. Sim, é o que a gente vai usar, é esse aqui mesmo. Eu vou simular para você ver em seguida. A gente tem o Drex, tá? Que é do Mandriva, do Mangeia, Sysinstaller, o Big T, que era do Ubuntu 16. Quando o Ubuntu usava Unity, ele usava ali o Big T. Agora ele tem um novo instalador. O Calamares, que é muito importante. O Anaconda e o Calamares são os principais. O Calamares é um coringa, tá? O principal. Ó, aqui a gente está no Endeavor OS, que é baseado no Arch Linux. A gente está no Debian, o Debian 10 e o Debian 11 usavam o Calamares. A gente pode usar ele no Manjaro, que também é derivado do Kali, no Lubuntu, enfim, tem muitas distros que usam o Calamares. Ele é todo parecido. Pode ser que tenha alguma personalização de ajuste fino só no visual, mas a ideia é essa, tá? Os passos, e aí você, conforme vai colocando no Next ali, ele vai passando. Tá? É tudo muito similar, porque é o instalador universal ali. O YAST a gente tem para as distribuições SUSE, como OpenSUSE, e o etc, que não é um instalador, mas que eu queria dizer assim, entre outros, tá? Existem muitos outros, não são só esses. Esses são os principais. E aí, formas de instalação, aliás, formas de utilização do Linux, a gente tem muitas formas, tá, de utilizar. Primeiro, o que a gente vai utilizar no nosso curso é usando uma máquina virtual. A gente baixa um software que faz isso, que cria máquinas virtuais. É como se a gente tivesse um computador dentro do nosso computador, tá? Com o Linux. Isso não vai atrapalhar em nada no nosso sistema local ou na nossa máquina física, tá? A não ser que tire um pouco ali do espaço que a gente vai utilizar. Mas aí a gente chama de VM, tá? Virtual Machine, que a gente tem o arquivo lá. Em vez de a gente criar um pendrive bootável, a gente simplesmente abre lá o hypervisor, que é o software que gerencia e executa máquinas virtuais. A gente já vai ver isso na prática em seguida. A gente pega essa ISO e executa ali, como se fosse executar o pendrive bootável no boot do nosso dispositivo físico. A gente também tem nos processos via containers, que aí é um sistema um pouquinho diferente, não convém a mim explicar nesse nosso encontro de Linux, mas existem plataformas como o Docker e Podman que usam, são as principais. A gente pode usar o Docker e o Podman em conjunto com o orquestrador como o Kubernetes, que é o K8s. Tem curso aqui, tem a playlist inclusive do Kubernetes do Docker também aqui no meu canal, no meu site também. A gente pode usar o Linux em Cloud, que é muito famoso, usando uma cloud, uma nuvem, como a da Amazon AWS, o Microsoft Azure e o Google Cloud Platform, que é o GCP, a Alibaba Cloud, enfim. A gente pode também instalar o nosso Linux localmente usando um pendrive bootável, tá? E aí instalar mesmo no nosso dispositivo físico. E eu também separei ali o que a gente chama de distros modo incógnito, tá? Quando a gente vai falar de distros modo incógnito, elas são distros no formato Live USB, ou seja, aquela que a gente só coloca e tira no pendrive, que não são instaladas localmente na máquina. Elas são executadas na memória RAM do dispositivo, ou seja, elas têm armazenamento e processamento virtual, que a gente chama de volátil. Ou seja, quando a gente tira o pendrive, ou tecnicamente quando a gente desliga a distro, tudo o que está armazenado é perdido. Então a gente não pode pegar um Puppy Linux, plugar, usar ele na nossa máquina, salvar arquivos ali,
tirar o pendrive e levar para outro dispositivo, porque provavelmente esses arquivos eles serão perdidos, tá? De uma forma nativa, porque essas distros são no modo incógnito. E aí os tipos de instalação com relação ao arquivo ISO, eu separei aqui uma listinha porque é importante, porque a gente, por exemplo, vai entrar no site do Debian. Até um tempo atrás, aqui, por exemplo, a gente tem no Debian não free, deixa eu colocar aqui Debian não free, a gente tem os formatos. Inclusive, deixa eu voltar aqui nas formas de utilização no site do Kali Linux, que é aquele da segurança de informação. Quando a gente vai em download, a gente tem como escolher a plataforma, tá? Bare Metal, tá? Que seria um instalador, máquina virtual, tá? Bare Metal, a gente falou aqui, né? Deixa eu voltar. Bare Metal, então seria VM, tá? Máquina virtual. A gente falou também em formato de containers, que deve estar mais aqui embaixo. Aqui. A gente tem no Live Boot, que é só no pendrive, não é instalado na máquina. WSL, que eu já vou falar em seguida, isso é no Windows, um recurso do Windows. Usar em cloud como processamento em cloud de nuvem da Amazon AWS, Azure, enfim, de um serviço na nuvem. Mobile para a gente instalar no celular, enfim, no dispositivo mobile. ARM para processadores ARM, build scripts, que são arquivos de execução. Deixa eu ver, o site aqui é meio amarrado. Enfim, imagens instaladoras, tá? A gente tem então vários formatos, ó. A gente tem aqui então imagens para máquina virtual, que é o que a gente vai fazer ao longo do curso. A gente vai usar o VirtualBox, tem o VMware, o Hyper-V, o QEMU, que são alternativas, todos são alternativos esses quatro, tá? São hypervisors, sistemas que gerenciam e executam máquinas virtuais. O VirtualBox é o principal deles. Enfim, tem outros. Tem no arquivo Vagrant. Então, tem várias formas da gente instalar, tá? De a gente utilizar, na verdade, o Linux. Por isso que eu trouxe essa lista. E essa outra lista são os tipos de instalação. Porque quando a gente fala de non-free, que eu já vou falar em seguida, a gente vai para o Debian non-free. Vamos colocar aqui uma imagem do Debian, pode ser a imagem 11, a non-free. E aí a gente tem aqui, por exemplo, no processador, vamos ver, CD, então a gente tem DVD, ISO, DVD, a gente tem vários arquivos, tá? Para a gente trabalhar, para a gente entender como funciona, tá? ISO Hybrid, aqui, ó, é aqui que eu queria chegar. Olha só a quantidade de arquivos que a gente tem. Por exemplo, a carroceria que você quiser para o seu chassi de Debian. Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE, LXQT, MAT, Standard, XE100, que é no modo CLI, tá? XFCE. Então, isso são as ISOs oficiais do Debian. Não necessariamente oficiais aqui, porque são não free. Mas a gente vai falar disso em seguida. O que eu quero te dizer é o seguinte, a gente tem vários formatos. A gente tem o Debian Live, a gente tem o padrão, a gente tem o USB, a gente tem CD, você viu ali que tem DVD, NetInstall. São vários formatos de ISO, tá? Vários tipos, várias categorizações, tá? Uma categorização de ISO bem específica. Quando a gente fala de uma ISO na categoria USB, ela está geralmente associada no formato de pendrive bootável. Então, se você encontrar, por exemplo, o nome da distro.usb.iso, o arquivo, tá? USB quer dizer geralmente associado a pendrive bootável, que a gente instala ou testa no dispositivo, que a gente pluga e a gente usa no dispositivo. O Live, como a gente viu ali, Debian Live, é geralmente associado a Live USB, ou seja, para usar a distro no pendrive, sem necessidade de utilização. É uma distro, aliás, é um arquivo ISO leve, ele não é pesado, porque ele precisa geralmente de internet, tá? Ou se não, ele até funciona sem internet no formato live, mas aí são distros menores, tá? Não é necessário tanto espaço de armazenamento, não é um arquivo tão grande. O arquivo CD é um arquivo um pouquinho maior, porque ele é leve, mas nem tanto. Ele possui menos recursos, a gente coloca no pendrive e pode instalar na nossa máquina, tá?
mas ele necessita de internet para instalação. Não está tudo ali no arquivo ISO, os programas, tá? É só o básico. Então a gente precisa, dependendo do tamanho do CD, a gente precisa de instalação, tá? Aliás, a gente precisa de internet para instalação dos pacotes, enfim, das configurações extras. CD não necessariamente é um CD convencional, tá? Remete ao nome, né, a nomenclatura, porque antigamente era. Porque o CD, o CD físico cabia menos que no DVD, tá? Hoje é tudo um arquivo só, tá? Funciona CD e DVD se existir ainda, mas é só categorização, nomenclatura mesmo. Como a gente disse, o DVD é mais pesado, ou seja, ele tem a distro com todos os recursos dentro. Você não precisa de internet para instalar na sua máquina. Então ele não vai puxar nada da rede, ele vai ter tudo ali localmente no arquivo do seu pendrive, por exemplo, no seu arquivo ISO. Ela é bem mais pesada, então tem que ter um pendrive de capacidade um pouco maior, dependendo da ISO no formato DVD que você vai querer baixar. Não no formato DVD, tá? Mas na categoria DVD, porque os formatos são basicamente todos iguais. A gente vai falar também de net install. Net install é quando a gente tem quase no formato live, tá? Ela geralmente está associada ou ao USB, o live USB, ou a um pequeno CD. Também é uma distro bem leve, mas que não tem os recursos extras dentro localmente. Ela vai puxar ali de um mirror, que a gente vai falar em seguida, que é basicamente um link que a gente vai baixar coisas, tá? Programas, binários, enfim, pacotes extras. A gente também estava falando de non-free, tá? Aqui eu vim no Debian non-free. Como você pode ver o live, a ISO tem 3.5 GB, então é uma ISO pesada, tá? E mesmo no formato live. Aí nós estamos no Debian non-free. Porque o que acontece? O Debian até essa versão 11, que é a versão Bullseye, eles traziam os pacotes, só pacotes do tipo software livre. A gente falou no primeiro encontro de licenças, tá? Não existiam pacotes de software do tipo proprietários. Então, muitos drivers, porque no Linux não existe o conceito de drivers, mas entenda como convenção aí de nome um driver. Driver de Wi-Fi, placas de conexão, enfim, de rede ou até mesmo placas gráficas, às vezes não eram compatíveis com alguns dispositivos ou faltava para a gente instalar o Debian. Então até o Debian 11 era meio difícil dependendo do modelo do seu dispositivo físico, seja um notebook, PC, enfim, né, de gabinete, enfim, cluster, né. Aí a gente precisava ir para o site non-free. Non-free quer dizer o seguinte, é uma distro transformada pela comunidade que tem, além dos drivers de software livre, também tem os drivers de software proprietário. Aí sim a gente conseguia instalar o Debian porque tinha tudo ali o que a gente precisava, inclusive o que era compatível com o nosso dispositivo. Não faltava nada, não dava erro na instalação. A partir da versão 12, que é o Bookworm, que está sendo ativa nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Debian está aderindo a pacotes de também software proprietário. Eles abriram um pouco essa exceção. Não como um todo, mas uns 70%, digamos assim. Então a gente já consegue instalar o Debian mais facilmente em dispositivos de marcas alternativas, tá? De hardware de marcas alternativas. A gente tinha muito erro de driver porque faltava o firmware, tá? O que a gente chama é firmware, que são arquivos para que o Linux em si funcione, o motor dele. E também na instalação e tal, que eram firmwares de Wi-Fi, geralmente faltava, tá? Então ele dizia assim, o firmware de Wi-Fi não foi encontrado, a gente não tem. Você precisa pegar ele manualmente da internet e colocar ali no nosso pendrive bootável, ou enfim, no nosso arquivo da ISO ali, para que na instalação a gente encontre ele. Se não tem, a gente não vai conseguir conectar a internet. Se é uma distro net install ou que precisa de internet para instalar pacotes extras e você não tem o driver de Wi-Fi, não vai dar para instalar, tá? Então era meio complicadinho nesse conceito. A partir do Debian 12 a gente conseguiu, a gente não, a equipe da comunidade do Debian conseguiu aderir a essa colocação aí de alguns drivers proprietários, o que é uma grande revolução aí, porque o Debian era muito
xiita nessa questão de software livre, eles só usavam software livre e nada mais. Geralmente, então, essa ISO ela vai ser mais pesada, porque além dos drivers de software livre, tem toda uma lista de drivers instaladas localmente de software também proprietário. NetBoot também é uma forma de instalação. A gente tem o boot e o NetBoot. Está associada a uma instalação mais direta, tá? Geralmente via algum protocolo como TFTP, DHCP, BootTP, o HARP, tá? Utilizando o PXE, o TFTP, tá? Que é bem famoso, então. É a instalação NetBoot. É uma forma de instalação, não necessariamente de um arquivo ISO. E eu também não deixei de colocar ali alguns formatos que inclusive a gente viu lá no site do Kali, que é um arquivo torrent, também que a gente consegue baixar ISO, no padrão torrent, um arquivo torrent para a gente fazer a download. A gente utiliza em container, processadores ARM, em uma plataforma cloud, em uma máquina virtual. Isso seria o arquivo específico de VM, não o arquivo ISO para a gente usar em VM. Seria o arquivo DVM, já com uma máquina virtual pronta. Claro que a gente não vai baixar esse, a gente vai fazer as coisas manualmente para ver como funciona. Também tem mobile para a gente colocar no celular, tablet, enfim, dispositivos embarcados aí mobiles. E build script, que são arquivos de código da instalação, para uma instalação bem mais personalizada. Agora a gente vai falar de particionamento de disco, que é muito importante. Quando a gente instala uma distro no nosso dispositivo, enfim, a gente vai ter que particionar o disco. A gente vai ter que, ou seja, particionar é o que? Separar o nosso disco, organizar o nosso disco para instalar aquela determinada distro, aquele determinado sistema operacional. Não necessariamente só para o Linux, tá? A gente vai ver o particionamento em Linux aqui. Qual que é o objetivo da gente particionar? O objetivo é parte, tá? Particionar, parte. Ou seja, separar ao máximo as finalidades de cada pasta, de cada lugar do nosso sistema no disco, no dispositivo de armazenamento físico do nosso dispositivo, tá? Seja um HD, SSD, enfim, tanto faz. Facilitando assim a manutenção. Ou seja, por que a gente não vai simplesmente colocar numa formatação, tipo, por exemplo, instale a distro nesse SSD aqui e bota só uma formatação para tudo? Por que isso não é legal? Por que é legal separar tudo o mais específico possível? Porque se acontecer um erro em um local, esse local ele não vai afetar os outros diferentes dele, tá? É um conceito de isolamento. A gente consegue isolar partes do nosso sistema. Caso alguém consiga, por exemplo, acessar, digamos assim, invadir o sistema em um determinado diretório, uma determinada parte do nosso disco, talvez essa pessoa, esse invasor, esse script invasor, ele não consiga passar para as demais partes do nosso dispositivo, do nosso sistema. Então, é uma prevenção muito boa com relação à manutenção, à facilidade de manutenção, falhas e erros na partição, tá? Se acontece alguma coisa errada em algum lugar, isso não afetará nos outros demais lugares, tá bom? Por isso que a gente precisa particionar o disco o melhor possível e o mais separado possível, o mais isolado possível. Em primeiro lugar, a gente vai falar de particionamento de disco em desktop, e depois a gente vai ver de servidores. Desktop, que seriam máquinas domésticas, que é o que a gente vai fazer aqui em seguida na prática. Vamos supor aí que a gente tem um disco de 500 GB, é um HD, tá? Memória de 4 GB, é um dispositivo um pouquinho mais antigo, um hardware mais convencional antigo. A gente vai querer instalar o Ubuntu LTS 20.04. A gente tem dois tipos de formatação para a nossa instalação. A gente tem o tipo GPT, tá? Que é o GUID Partition Table, ou GUID Partition Table. E a gente também tem no formato MBR, que é o Master Boot Record. Esses dois tipos, geralmente é GPT, tá? Que a gente usa de uma forma mais convencional. No GPT, a gente vai separar o nosso disco em três tipos, basicamente, tá? Em três setores, digamos assim. O primeiro, esse é obrigatório, o setor de boot, porque quando a gente vai
a gente precisa de uma partição de boot, ou seja, para quando a gente ligar o dispositivo, ou seja, dar o boot no nosso dispositivo físico, essa partição ela vai ser lida. A gente no instalador da distro faz isso. A gente seleciona um tipo de file system, tá? Um tipo de gerenciador de arquivos. Aqui a gente vai selecionar o FAT32, existem muitos outros, a gente vai ver em seguida. A gente coloca ali um ponto de montagem que a gente chama de label, que seria basicamente o lugar, a pasta em que essa configuração vai ficar. A gente vai colocar na pasta /boot /EFI, tá? E a gente vai colocar na média de 800 megabytes de espaço do disco para essa partição. Uma média de 800, tá? Levando em consideração esses números. 500 GB de HD e 4 GB de RAM. Beleza, criamos a primeira. A segunda partição, essa é opcional, tá? Mas a gente cria porque é interessante. É uma partição de swap. O que é o swap? O swap é um espaço do nosso HD que pode ser usado como RAM, tá? Que pode ser emprestado como RAM. Porque quando a RAM não vai suportar, passou o limite de quantidade de RAM, ele pode swapar, como o pessoal diz, tá? Ele pode entrar no swap, pode jogar algumas coisas para dentro do nosso disco de armazenamento permanente, tá? Então isso é o swap, é uma memória virtual, ela é volátil, tá? A RAM é volátil, quando a gente desliga o computador, tudo que está na RAM e tudo que está no swap é apagado, tá? Com o encerramento da sessão ou do dispositivo. A gente cria essa partição, a gente vai colocar do tipo Linux Swap, se apresenta dessa forma. Ponto de montagem ou label a gente deixa em branco, vai no Next e coloca mais ou menos a metade do tamanho da RAM. Por exemplo, aqui tem 4 GB de memória, a gente pode colocar uns 2 GB de swap. Geralmente computadores com 8 GB de RAM, como aqui no meu caso, eu coloco uns 6 ou até 8 GB de swap. Tá? Não necessariamente o dispositivo precisa entrar em swap. Geralmente quando entra em swap é porque alguma coisa não está certa, tá? Porque o particionamento ele precisa suprir as necessidades do sistema já de uma forma nativa, não precisa entrar em swap. Por isso que o swap é opcional. Eu recomendo, tá? Mas não é necessário, não é obrigatoriamente necessário. E a terceira partição é aquela que eu te disse que seria o convencional. Vamos jogar o sistema ali no HD e pronto. Que é a partição root, que é a partição onde é que vai ficar o sistema, tá? É a partição raiz. A gente vai selecionar ela do tipo journaling com ext4. A gente pode selecionar ext4, eu recomendo o ButterFS, o BTRFS, que é um sistema muito mais moderno que o ext4. Algumas distros convencionais ainda usam o ext4, tá? Que é um sistema ali, o file system que armazena ali os arquivos de uma forma normal, tá? Não tem nada de especial. A gente vai ver nos próximos encontros mais detalhes sobre. O BTRFS é como se fosse um power ali, um upgrade do ext4 com muito mais funcionalidades. A label a gente coloca o ponto de montagem só uma barra, porque é a pasta raiz, é a primeira pasta do Linux. Tudo surge na pasta chamada barra, no diretório root. Por isso que a gente coloca uma barra. Preenchendo então com o resto de espaço que ficar no nosso HD. Daí vai ser para fechar ali a formatação. Existem duas opções aqui. Geralmente o que os instaladores nos proporcionam. Partição home separada, que daí a gente vai particionar mais uma partição, tá? A gente tira um pouco da root, porque vai ter, tá? Partição root, e a gente vai colocar a partição do nosso usuário, que é a barra home, separada da partição barra do root, tá bem? Essa partição aqui é onde ficarão os arquivos dos usuários. Dentro da pasta root tem as pastas dos usuários cadastrados no sistema que podem usar o sistema. Então, são os arquivos pessoais, documentos, imagens, vídeos, projetos, enfim, daquele usuário específico, da lista também dos usuários específicos. Ela é do tipo journaling ext4, é o mesmo formato que a do root, também pode ser BTRFS, com a label barra home, ou seja, o ponto de montagem dela vai ser lá na pasta barra home, dentro da pasta barra na pasta home, preenchendo com o espaço livre restante. Então, nesse caso eu coloquei 40%, tá mais que bom, tá? Para a pasta home
e 60% para root. Tá? Geralmente divida nessa categoria aí. Root vai usar mais que o home. E opcional, que eu gosto bastante, é da gente criptografar o sistema. Tá? Isso não é uma partição, isso aí é uma opção aí para criptografar o sistema. A gente pode criptografar a partição root, tá? Essa partição aqui, se a gente fosse só colocar essas três aqui, com o LUKS, que é o digamos assim, o responsável por criptografar o dispositivo físico no Linux, que é o Linux Unified Key Setup on Disk Format, LUKS. A gente só clica ali no habilitar, tá? E a gente coloca ali uma senha de geralmente 8 caracteres ou mais, e a gente deve, né, colocar ali letras maiúsculas, metacaracteres e números, fazer uma senha bem difícil, tá? Só que é o seguinte, você precisa salvar aquela palavra-chave, tá? Porque se você perder essa palavra-chave, você nunca mais vai conseguir entrar no sistema. Se você criptografa o sistema antes de iniciar o boot do sistema, tá? Ou, ao melhor dizendo, no boot do sistema, ele vai pedir essa palavra-chave, tá? Essa passkey. Se você especificar ela de forma correta, entra no sistema, faz o boot, daí você pode fazer o login e assim por diante. Ele vai executando as outras camadas. Se você não saber essa palavra-chave, você não vai poder mais acessar o sistema. Você até consegue acessar externamente o seu sistema, mas ele vai estar todo criptografado e não vai ter como você descriptografar ele, tá? Então, por isso que é tão importante, é uma segurança muito grande ter um sistema criptografado. A gente não vai fazer aqui no curso porque a criptografia ela requer um pouquinho mais de memória RAM. E o objetivo aqui é que funcione o nosso Ubuntu Server em basicamente todas as máquinas, tá? E aí tem algumas máquinas que tem um pouco menos de RAM, então a gente vai deixar a criptografia de lado. Mas é só habilitar ali e colocar a palavra-chave. A gente tem ferramentas como o dmcrypt e o crypt setup que realizam o processo nos discos que já estão formatados. Vale lembrar que a gente não vai conseguir formatar, a gente não vai criptografar um disco que já está funcionando se a gente estiver dentro dele. A gente precisa formatar através de um local externo. Então, o que eu recomendo? Você, sei lá, usar um live boot ali com outro sistema e aí, através desse outro sistema, formatar ali o seu disco no dispositivo físico, tá? Então, aí você vai estar dentro do pendrive formatando o seu HD, o seu SSD no dispositivo físico. Você precisa fazer isso de uma forma externa. E aí a gente fala de servidor. Se já era difícil os termos técnicos de partição do desktop, é no servidor que a coisa fica muito mais interessante. Por exemplo, a gente vai fazer uma partição ideal de servidor, que é aquela partição onde que a gente precisa separar o máximo possível, tá bem? Depois a gente vai fazer isso da forma prática, o padrão do Debian, mas de uma forma manual, a gente vai fazer isso aqui. Por exemplo, simulando um particionamento de um disco com 40 GB no formato MBR, tá? É no formato Master, aqui, Boot Record, MBR BIOS, que é um formato um pouquinho mais antigo. Ele não é o UEFI, tá? O FI. Ou seja, o FI, tá? Que é o mais novo, ele cria o MBR, no caso o FI, ele cria somente partições primárias. O BIOS, ele cria partições diferentes ali que a gente vai ver em seguida, tá? Em primeiro lugar, a gente cria a partição boot para o sistema, para fazer o boot no sistema, e ligar o sistema. A gente vai localizar ela no início, a gente vai colocar a localização no início do nosso dispositivo HD. Essa localização aqui, ela não é tão importante em SSDs. Ela é importante em HDs porque é um disco que vai rodar e a gente precisa colocar no começo, tá? No início a localização por causa da agulha física em si. Por isso que a gente coloca a localização início, tá? Se é SSD, a gente até pode passar esse passo em branco, tá? O instalador vai fazer isso, tá? Você vai estar ali no instalador, é o passo a passo. Você vai colocar do tipo journaling com ext4, o ponto de montagem, a label, /boot. E aí você coloca a média ali de 1 GB de boot, tá? Eu coloquei ali no outro 800 MB, tá? É nesse média aí, nessa média. A segunda é o swap, a gente vai colocar swap, então cria uma partição, localização início do tipo Linux swap ou swap, vai depender aí do que o instalador vai dizer,
com a média da metade de RAM. Ali eu coloquei 2 GB, tá? Como no exemplo anterior do desktop. A terceira, a gente vai criar um LVM, que é o Logical Volume Management, que a gente vai fazer inclusive na prática depois, que é um formato de volume, tá? Ele vai ser localizado no início do tipo lógica, por isso que a gente tem aqui o BIOS, porque algumas são primárias e algumas são lógicas. Essa é lógica, tá? Porque ela vai ser modificada ali, ela não vai ser física necessariamente, tá? A localização início, ela vai ser volume físico LVM com média de 15 GB. O que o LVM faz? Ele cria um tamanho de partição dinâmico. A gente consegue modificar. São volumes lógicos, eles não são físicos. Tá? Eles são lógicos e eles são dinâmicos com relação a tamanho. Ele não ocasiona perda de dados. A gente não vai deixar ali no nosso dispositivo de armazenamento permanente ali, no nosso HD, o nosso SSD, ele não vai deixar espaços em branco no meio, ele vai trabalhar com relação a isso. O LVM é uma tecnologia muito interessante nesse processo. E a gente depois vai fazer alguma execução ali no LVM. Próxima partição vai ser a do user, tá? USR, que a gente vai ver em seguida o que significa isso. Unix System Resources, no caso. É do tipo lógica, tá? A localização é no início, ela vai ser do tipo Journaling XFS. Você pode colocar BTRFS também. Esse aqui é uma instalação um pouquinho mais antiga, é ideal, mas tem usando também XT4. A gente pode trocar isso por BTRFS, que fica muito mais moderno. Aqui no caso o ponto de montagem, a label vai ser na pasta /user. A gente vai ver isso no próximo encontro, todas as pastas, a estrutura interna do Linux, com média de 20 GB. O próximo é a pasta de arquivos temporários, TMP. Lógica, vai ser localização no início do tipo XT4, pode ser BTRFS também, com journaling. Ponto de montagem é na pasta TMP, tá? E a gente vai selecionar a opção no exec. O que quer dizer a opção no exec? Que tudo que estiver ali no /tmp, nos arquivos temporários da nossa distro, eles não poderão ser executados, tá? A gente até pode tentar executar ali, mas não vai permitir, tá? Por isso que é importante, com média de 1 GB de memória. A próxima partição é a partição root, tá? Aquela partição mais importante de todas, a raiz. Vai ser lógica, localização no início, journaling XT4, pode ser BTRFS também. Ponto de montagem é na primeira pasta, né? Na pasta de origem das distros Linux, que é a pasta barra. Você só coloca a barra ali, com média ali de, digamos assim, uns 10 GB, tá? Ali, por exemplo, levando o fator de que 40 GB é o volume seria um quarto do armazenamento do HD, tá? Aí na pasta var de arquivos de tamanho variável, que é onde a gente vai salvar algumas coisas, a gente já vai ver em seguida, a gente vai configurar nessa partição o LVM, para a gente trabalhar bem em cima disso. A gente vai criar volumes do tipo, primeiro, vai ser um volume no nome System, a gente vai selecionar a partição LVM acima, tá? Que é a que a gente criou. Depois disso a gente vai criar um volume lógico do grupo System, a gente vai criar, na verdade, o grupo de volumes, tá? E vai atrelar ao LVM aqui. E o primeiro volume que a gente vai criar é esse volume lógico atrelado ao grupo System com o nome var, tá? No caso a gente só vai colocar ele ali. Tamanho restante disponível de disco, tá? A gente vai selecionar o volume lógico e usar com Journaling XFS. Dá para usar BTRFS também, com o ponto de montagem aonde? Com a label na pasta /var. Então, a pasta /var, a pasta var, no caso, é de arquivos de tamanho variável, que a gente vai ver em seguida. E esse espaço livre que ficou do nosso HD, porque se você fazer as contas ali, vai sobrar um pouquinho, tá, de espaço livre. Ali você vai fazer conforme a sua necessidade do que você vai querer ver do servidor. A gente viu no encontro passado que existem vários tipos. Por exemplo, se for um servidor de web, tá, um web server, tá, o que a gente trabalha com arquivos, tá, a gente vai criar uma partição com o tamanho que sobrar do tipo lógica, aonde que a nossa label, nossa ponta de montagem vai ser em /var na pasta www,
Por quê? Para a gente colocar um servidor do tipo web Apache, tá? Webfile, alguma coisa do tipo. O Apache é o programa que vai rodar dentro do /var da pasta www. Se a gente quer criar um servidor do tipo desktop, a gente vai colocar a pasta /home como finalidade ali, tá? Se a gente quer criar um servidor para armazenar banco de dados do tipo, por exemplo, MySQL, ele vai estar salvo, o ponto de montagem, a label vai ser /var/MySQL. Ou SRV Samba para servidor de arquivos que se comuniquem de Linux com o Windows, tá? Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui é que na pasta var, tá? Que é onde a gente vai configurar o grupo de volumes e criar o volume lógico LVM, ficarão também uma partição com os arquivos do nosso servidor. Ou seja, tiramos a conclusão já de que, previamente ao próximo encontro, né, que na pasta var do Linux ficam os arquivos que a gente quer para as funcionalidades do nosso servidor, tá bem? Visualmente ficaria nesse formato. Então, arquivo var do tipo LVM XFS, pode ser BTRFS aqui, tá? Do tipo físico, tá? Ali, então, de 15 GB. A gente criou, então, fora do LVM, no disco físico, o /boot, né? Primária e tal, do tipo XT4, pode ser BTRFS. A gente criou uma de swap, que é do tipo Linux swap, primária, 2 GB. Tá? A gente tem aqui o LVM, aquela que a gente criou separada de LVM. A gente colocou ali, tipo lógica. XFS aqui pode ser BTRFS também, do tipo user é lógica, o tamanho. TMP, que pode ser BTRFS também, tá? XT4, do tipo lógica, tem 1 GB, basicamente, tá? A gente colocou ali, né, 1 GB, média de 1 GB. A gente tem a pasta root, a pasta raiz, que é do tipo XT4, essa principalmente pode ser BTRFS, é do tipo lógica, com 1/4 aí do armazenamento. E a gente colocou o resto que faltava de espaço, que era esses 3.9 GB ali no exemplo, a gente atrelou ao LVM e colocou na pasta var/www, que a gente vai colocar aqui um servidor, por exemplo. No www a gente coloca o Apache, a gente também então pode separar aqui, mudar o ponto de montagem a label para colocar um Nginx, alguma coisa do tipo, tá? Um Lite HTTP, como a gente viu no encontro passado. Esse seria um servidor de web, um servidor web, tá? Para requisições. A gente pode trocar aqui para MySQL se a gente quer um servidor de banco de dados MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server e assim por diante. E esse segundo exemplo aqui que eu tenho de particionamento de disco para servidor é supondo um formato real, digamos assim. É um disco de 238 GB no modo EFI com utilização de criptografia, tá? Quando a gente está instalando uma distro Linux, geralmente tem ali como a gente escolher a instalação para usuários iniciantes, que é tudo no mesmo lugar, ali como a gente coloca na partição barra, tá? A gente pode colocar, como eu disse, a partição home separada, tá? Seria uma partição um pouco mais intermediária, e a partição avançada, a gente pode separar ela de 2 formatos, manual e automatizada. Manual seria esse primeiro formato aqui, tá? E a automatizada, que o próprio Debian, nesse caso aqui, cria, ele faz isso, inclusive utilizando, a gente pode selecionar ele utilizando LVM e criptografia. Foi o que eu fiz, tá? O Debian em si é um sistema mais estável, ou seja, ele trabalha com tecnologias um pouquinho mais antigas que não são tão modernas. Por isso, ele usa o File System ext4. Preferível hoje em dia já utilizar o BTRFS no lugar do ext4. Mas ele faz essa configuração muito bacana. Ele cria o grupo de volumes LVM, atrela o ext4, que poderia ser BTRFS, a pasta /home. Então ele deixa a pasta dos usuários /home, a label aqui, o ponto de montagem separado da /root, que ele também faz no ext4, poderia ser BTRFS. Ele cria também uma partição de swap, tá? Do tipo Linux swap. Aqui pode ser Linux swap, swap, vai depender aí do instalador. Cria também uma pasta TMP, ok?
que daí ele coloca também XT4, poderia ser BTFS, inclusive aqui também no barra var, que está atrelado ao volume LVM, como a gente fez aqui manualmente antes, tá? Explicando, aqui ele faz automaticamente, gera o XT4. Também é uma partição ideal para servidores. Só que aqui, claro, ele não deixa nenhuma partição separada para a gente colocar o objetivo da funcionalidade do servidor. Por exemplo, aqui ele criou na pasta barra home. Então ele cria um servidor, entre aspas, doméstico, tá? Para a gente utilizar. Mas aí ele inclusive colocou aqui, deixou um espaço livre, um SP, XT2 para boot. Ele colocou XT2, olha que loucura, né? Para barra boot. É isso aí, a gente pode trocar isso aqui também e atualizar para XT4, por exemplo. E aqui a criptografia do root, tá? A gente colocou o SDA3, que é o nome do SSD que eu tenho aqui, e ele está criptografando com o Lux, então é o root, tá bem? A gente até tem aqui, ó, LV root, tá? Então tem o cripto. E aí é só confirmar. Isso aqui ele faz automático pra gente. A gente não precisa ir selecionando lá manualmente. Eu quero do tipo primário, localização início, com journaling, ext4, a label escrever barra boot e colocar o tamanho. Ele faz isso automaticamente pra gente, tá? É legal, é bacana, é automatizado, mas em casos de servidores, geralmente as pessoas, os profissionais, eles querem fazer isso manualmente para ter da melhor forma possível. Por isso que eu te trouxe esses dois cenários, o cenário manual, que é o 1, e o cenário automático, automatizado, digamos assim, feito pela própria distro, que é o 2, que é mais genérico, tá? Eu sugiro que você tire um print, ou pelo menos vá lá no meu site, ubsocial.github.io, e salve essas duas imagens, porque elas são muito importantes. Você pode estar em qualquer instalador, seja um Anaconda, Calamares. Se você seguir esse passo a passo, você vai criar, sem dúvida, a melhor das partições, tá? Dos particionamentos. Colocando inclusive aqui o BTFS, é o melhor da tecnologia de particionamento de qualquer sistema operacional, não só tratante de Linux. E antes da gente partir para a pós-instalação, a gente vai fazer a instalação do nosso Ubuntu Server para a gente utilizar ao longo do nosso curso. Em primeiro lugar, a gente precisa baixar um software chamado Hypervisor, um software do tipo Hypervisor. Como eu disse, existem vários. VMware, aqui tem inclusive autocompletando. Tem o VirtualBox, tem o QEMU, tem o Hyper-V, que é da Microsoft. Esse a gente não consegue colocar aqui. A gente vai baixar o VirtualBox, que é o padrão deles, tá? A gente pode baixar lá, você vem aqui, o download, dependendo do sistema operacional que você estiver. Tem alguns vídeos, inclusive eu tenho um vídeo explicando aqui como instalar em qualquer distro Linux o VirtualBox. São especificidades e aí você procure como instalar o VirtualBox aí no seu sistema operacional. Eu instalei aqui no Ubuntu, eu vou executar ele. Aí a gente vai vir aqui em novo, supondo que você já tenha baixado. Ah tá, vamos junto aqui para baixar o arquivo da ISO, tá? Do Ubuntu Server. Eu já tinha feito, mas eu vou refazer o passo novamente. Você vem aqui, ó, 22.04.lts, baixa o arquivo ISO e salva onde que você quiser. Você precisa manter esse arquivo ISO. E eu vou colocar assim, ó, Ubuntu Ubsocial, tá? A gente vai criar ali uma nova máquina virtual, imagem ISO. Aqui apareceu 2 para mim porque eu já tinha feito uns testes. Você vem em outro, seleciona a ISO do Ubuntu, clica em próximo, pode clicar ali em próximo, aqui eu coloquei só o nome diferente, mas eu coloco tudo junto. Essa questão aqui vai depender do seu dispositivo, o armazenamento dele, tá? Para memória e para processamento. Você pode colocar aqui 1 GB de RAM, eu tenho 2 GB porque acaba tendo um pouco mais, digamos assim, de RAM nesse meu dispositivo. Mas a gente não vai usar interface gráfica e nem sistema criptografado. Então 1 GB de RAM, 1024 MB ou até 1000 MB se você colocar ali, e uma CPU ou duas se você tiver ao máximo, tá perfeito. Porque esse Ubuntu provavelmente ele vai rodar aí com no máximo meio GB de RAM, tá? Nem isso. A ideia aqui é que todo mundo consiga utilizar e realizar o curso com esse Ubuntu. Eu vou deixar no padrão aqui, 25 GB está ótimo, tá? Não precisa ser tudo isso, mas se você tiver disponibilidade, ele não vai usar
vou colocar aqui, ó, try ou install Ubuntu Server, tá? Ele não vai utilizar essa quantidade toda de disco, porque ele é VDI, ele é dinamicamente locado. O que quer dizer isso? Que a nossa máquina virtual, aqui ele já está iniciando o Ubuntu no caso, que a nossa máquina virtual ela está setada para ter 25 GB de dispositivo de armazenamento no nosso dispositivo, mas vai ocupar só a quantidade que a gente estiver ocupando no momento. Então não vai ocupar todos os 25 GB do nosso HD ou do nosso dispositivo de armazenamento. Eu posso vir aqui no VirtualBox, tá? Eu não vou clicar em nada. Vou vir aqui no VirtualBox, ferramentas. A gente tem preferências, entrada, máquina virtual, tecla hospedeiro. Para mim é o Ctrl direito, tá? Se eu apertar, aqui eu vou minimizar. Se eu apertar Ctrl direito F, eu vou entrar no modo full, tá? Ctrl direito C, o tecla hospedeiro C, vai depender aí do que você precisar. A gente vai entrar no modo escalonado. Eu vou colocar no Ctrl direito F, tá? A gente vai entrar no modo full aqui e eu vou selecionar português do Brasil, tá? Português no caso, tá? Continua sem atualizar, só o layout do teclado aqui eu vou trocar para português do Brasil. Concluído. Essa é a instalação, Ubuntu Server. A gente pode instalar drivers de terceiros. Eu acabar nem selecionando. Você seleciona aí com Enter ou com espaço. Não precisa, tá? A gente só vai selecionar ali o Ubuntu Server. Concluído, a gente vai ver aqui as configurações de rede, tá? A gente pode trocar aqui. Eu vou deixar essa opção aí no padrão. A gente pode selecionar aí um proxy, o que é bem importante. A gente não vai fazer nesse caso. E o endereço do mirror, do espelho de rede, digamos assim. O que é isso? É um local que a gente vai fazer a instalação em rede da nossa distro, que vai baixar. Ou seja, a gente vai precisar baixar, tá? Esse aqui não é uma instalação de DVD, ou seja, não tá todos os pacotes não estão dentro dessa ISO. A gente vai baixar pacotes extras da internet, de algum lugar. Ou seja, vai ser desse link aqui. Vai ser um link onde que estarão todos os pacotes que a gente quer baixar. Deixa ele, marco concluído. Aqui é o particionamento do disco. Usar disco inteiro. A gente pode fazer isso aqui. Colocar disco de uma forma... Então, só vou te mostrar de uma forma mais avançada. A gente seleciona e vai criando aqui, por exemplo, LVM, vai colocando aqui os dispositivos, a gente seleciona tamanho, pode criptografar o LVM, inclusive, tá? Eu vou voltar e vou manter essa opção aqui, usar disco inteiro, setar disco como LVM, ele já deixa por padrão. Não vou criptografar. Se você quiser criptografar, tem mais memória, você seleciona e coloca uma palavra-frase, como eu disse. Um pouco mais de 8 caracteres, usa maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, números, faz uma senha bem complexa e guarda essa senha. Porque se você não guardar essa senha, você não vai conseguir entrar e recuperar coisas, dados, informações do seu dispositivo, tá? Como eu disse ali, ele vai estar utilizando o Lux. Eu vou desmarcar, claro, porque eu não vou colocar criptografia. Vamos fazer da forma simples. Concluído, aqui ele vai mostrar um resumo do armazenamento, então ele vai fazer na pasta, na partição barra, tá? O ponto de montagem ali é o barra, ou seja, a partição root, ele vai fazer do tipo ext4 com LVM, e aí vai fazer também uma do barra boot do tipo ext4. E aí ele fez a separação, tá bem? Tudo certo aqui, o grupo de volume LVM que ele criou e atrelou no barra, né, na pasta barra root, na barra no caso, né, a pasta root, e pronto. É só a gente vir em concluído, vir aqui no continue, ele está em vermelhinha para a gente concluir. A gente coloca um nome, você pode colocar o nome aí de usuário que quiser, esse é um nome, tá? O nome do dispositivo, você pode colocar o qual que você quiser, eu vou colocar o Social, é o nome do seu dispositivo. Agora sim, o nome do seu usuário, pode colocar o nome que você quiser, eu sugiro que deixe em minúsculo, ou aí use o Camel Case. E uma senha para a gente entrar, a gente vai precisar do usuário e senha para a gente fazer login. Vou colocar aqui uma senha bem simples, tá? Vou colocar 908 aqui para utilizar. E o usuário Ubsocial, você pode colocar os dados que você quiser, contando que você os lembre para acessar aí o seu dispositivo. Tem que lembrar, anota aí em algum lugar
para se lembrar. A gente pode habilitar o Ubuntu Pro, tá? Mas aí quer dizer que a gente vai fazer um contrato, digamos assim, com uma mensalidade da equipe da Canonical para funcionalidades extras como suporte e tudo mais. A gente vai deixar a opção padrão ali para passar por enquanto, tá? A gente vai colocar aqui, habilitar o SSH e só vai em concluído para a gente habilitar. Por padrão, o Ubuntu Server ele dá uma lista de muitas ferramentas. Ali a gente tem para Docker de container, a gente tem o Nextcloud para servidor, lembra aquele que eu te disse no encontro passado de servidor em cloud, o Kubernetes, que é o orquestrador de containers, a gente instala o pequeno, né, o micro K8s, a gente tem o LivePatch, o Rocket Chat Server, que é um servidor de chat em modo CLI, o Mosquito, que é muito importante, etcd também, PowerShell para Windows, né, que é o PowerShell, terminal para Amazon AWS, do GCP, Google Cloud para transformar, tem Postgres, banco de dados, enfim, tem um monte de coisa. A gente não vai instalar nada disso, porque a gente vai fazer só o básico, só vir concluído ali, e ele vai fazer a instalação da nossa distro Ubuntu Server. Pronto, você vai ver ali lá em cima no cabeçalho que tem a mensagem instalação concluída. Você pode ver todo o log e a gente pode reiniciar o nosso Ubuntu. A gente vai reiniciar o nosso Ubuntu Server, ele já está instalado. Vai reiniciar o VirtualBox, o Network Boot do próprio VirtualBox. Vou colocar o meu mouse ali no Ubuntu e ele vai iniciar o Ubuntu para a gente. Tá? Se você selecionou a opção de criptografia, provavelmente antes dessa tela aqui com as verificações de boot, ele vai pedir, ele vai solicitar a PES, tá? A palavra-chave, aquela senha que você salvou. E beleza, tá aqui, ele vai iniciar o Ubuntu. Eu vou só esperar aqui ele finalizar. Legal, ele selecionou algumas coisinhas, eu vou clicar aqui em Clear, tá? Eu vou escrever Clear e dar um Enter. Aliás, espera aí, deixa eu jogar isso aqui. Vou dar um Ctrl L, não, vamos deixar assim, ele tá no... bom, você pode ver ali embaixo que ele tá no login, tá? Ele manteve um pouco do log aí junto. Aí você coloca o nome do seu usuário que você configurou e a senha, tá? E dá um Enter. E pronto, a gente está logado na nossa máquina. Agora sim, vamos digitar Clear e dar um Enter. E pronto, esse é o sistema que a gente vai usar a partir de agora, tá? Ele não tem integração com o mouse, é um modo CLI e Ubuntu Server. O servidor é assim. O que a gente tem de informação até então? Pouca coisa, né? A gente tem o que chama ali de PS1. A gente pode digitar algumas coisas. A PS1, PS quer dizer Prompt String. PS1 é o nome de uma variável global, tá? Que são essas informações ali. Vou usar o meu mouse aqui só para mostrar, tá, de uma forma simples. Mas aqui em cima a gente tem, geralmente na PS1, tá? Isso muda de distro para distro. Mas geralmente o nome do usuário, @ nome do dispositivo. Infelizmente eu coloquei usuário e dispositivo com o mesmo nome, mas se o usuário seria Mateus @Ubsocial. Ubsocial é o nome do dispositivo que a gente colocou ali na configuração anteriormente. Seguido de 2 pontos, alguma coisa, o S, no caso o cifrão, o dólar, né, o cifrão ali, ou um hashtag masterkey, tá? O S, com o cifrão, quer dizer que eu estou no usuário comum, o usuário convencional, ou seja, o Ubsocial, que é um usuário comum. Ele precisa de permissão para instalar coisas ou para gerenciar arquivos mais sensíveis do sistema. Se a gente está no usuário root, que seria o administrador, o usuário que faz basicamente tudo, inclusive apagar o próprio sistema, a gente teria provavelmente aqui, ao invés do S, do cifrão aqui, né, do dólar, a gente teria o hashtag, a cerquilha, que daí representaria que a gente estaria no usuário administrador. Legal, mas isso aqui na verdade é basicamente visual, tá? A gente pode alterar, inclusive personalizar a PS1, essa variável aí. E muda de distro para distro. Geralmente as informações são confiáveis, a não ser que você as altere ali.
Mas para a gente saber de uma forma técnica quem é o nosso usuário, a gente tem o comando W de who, né? Ou o comando who, ou o comando quem sou eu, who am I. Tá? Esses três comandos mostram o usuário que a gente é. Ele vai especificando, tá? Quanto maior o comando, mais específico ele mostra a informação. Então, a gente está no usuário ali, no meu caso, Bisocial, ele usa o terminal virtual, que a gente vai ver esses conceitos, né, mais para frente, TTY1, o login, idle e tudo mais, que é o processo e tal. O Who é o Bisocial, que é o usuário que a gente está. Se a gente der um pwd, a gente vai ver aonde, em que pasta que a gente está. Tá? No Linux não existe o conceito de pasta, não é como no Windows, no Mac também não existe, bem dizer, esse conceito, porque Mac deriva de Linux. No Windows existe o conceito de pasta, aqui no Linux não existe pasta, tudo é arquivo. A gente vai ver isso no próximo encontro. O diretório que a gente está, o lugar em que a gente está dentro da pasta barra, dentro da pasta home. Lembra que eu disse que a gente deixa a pasta home separada da pasta barra no particionamento de disco, justamente porque é dentro da pasta home que estão a listagem dos nossos usuários. Então, a gente está ali. Dentro da pasta home a gente tem a pasta do nome do nosso usuário, o Bisocial, e dentro dessa pasta a gente pode dar um ls para ver se tem alguma coisa. Não tem nada, a gente pode dar um ls-a para ver os arquivos ocultos. Arquivos ocultos tem um ponto na frente, tá? Essa convenção. E ali a gente tem alguns arquivos, então são os arquivos do nosso usuário atual, da sessão atual, ou seja, do Who am I, do Bisocial, tá bem? Eu vou sair aqui, eu vou dar a tecla hospedeiro, no meu caso Ctrl direito C, para a gente entrar no modo escalonado, só para te mostrar algumas informações antes da gente encerrar o nosso encontro de hoje. Na pós-instalação você pode aí fazer os seus testes, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, alguns termos importantes. Primeiro, codecs. Toda distro Linux tem o que a gente chama de codecs. Codecs são como se fossem drivers, porque no mundo do Linux também não existe driver. Tudo é arquivo e tudo é arquivo binário, tá? Codecs são como se fossem drivers, são compatibilizadores de mídias. Então, se às vezes não rodar um vídeo, não rodar uma música, alguma coisa do tipo, ou alguma configuração, a gente instala determinados codecs, que são scripts com o que precisa para que rode algum formato aí de arquivo de mídia. Segunda coisa, a gente pode configurar snapshots. Snapshots são como se fossem, como se a gente pegasse e congelasse o estado, congelasse o nosso sistema agora e salvasse num arquivo para acessar posteriormente, tá? Isso é o que a gente chama de snapshots. Quem faz isso é o gerenciador chamado TimeShift. Ele gerencia backups. O backup ele vai pegar o que? Um snapshot do sistema. Se eu fazer um snapshot desse sistema nesse momento, a gente vai congelar o sistema nesse momento e a gente vai poder acessar esse snapshot, onde quando a gente executar ele, a gente vai entrar nessa mesma tela, nesse mesmo estado do nosso sistema, tá bem? Isso é um snapshot. A gente pode realizar tarefas agendadas ou criar tarefas agendadas, tá? Determinadas execuções. Por exemplo, eu quero executar o comando who am I todos os dias às 11 horas. Isso a gente usa o que a gente chama de cron, o que a gente chama de cron tab, tá? As tarefas agendadas de cron a gente executa ali com o cron tab. Falando de firewall também, existem basicamente dois. O firewall, tá? Que está presente no Debian, em algumas distros. O Ubuntu utiliza o UFW, que é o Ubuntu Firewall, tá? A gente consegue executar o GUFW, a gente só precisa instalar ele, que é mais simples, tá? O Firewall ele é modo texto. O GUFW quer dizer GUI e Ubuntu Firewall. Então ele é um firewall no modo de janela, né? De usabilidade de interface, né? Graphical User Interface. E a gente pode habilitar e desabilitar ele aqui, criar algumas regras, relatórios e tudo mais, tá? É só a gente instalar ele ali.
Claro, no Ubuntu Server a gente não vai acabar, a gente tem o UFW, mas a gente não vai instalar o GUFW porque a gente não tem interface gráfica. E também a gente pode fazer alguma gestão de configurações que a gente chama de tweaks. O que são tweaks? São configurações um pouquinho mais aprofundadas. No caso, personalizações um pouquinho mais aprofundadas. Tá? Quando a gente fala de tweaks, a gente vai personalizar nossa distro, o comportamento dela, além do visual, sabe? É uma configuração um pouquinho mais personalizada. Então, quando você vir falar em tweaks, quer dizer isso. Outra coisa, a gente pode também instalar softwares de outras plataformas no Linux, como por exemplo o Microsoft Office do Windows. Por que não existe Office para Linux? Porque é um produto fechado da Microsoft. Por que ninguém desenvolveu um Office para Linux? Porque a licença do Office da Microsoft não permite a abertura e visualização e estudo do código. Tá? Então por isso que ninguém pode abrir o Office ali, ver o código e criar um Office para Linux, porque é contra a lei, é contra o contrato que você assina e provavelmente não lê na hora que você instala o Microsoft Office na sua máquina, assim como há vários outros programas do Windows. Tá? Então o que acontece? Existem alguns programas, tá, que não são emuladores, mas são programas interpretadores, como o Wine. O próprio nome diz que o Wine não é um emulador. Wine is a not emulator. Tá bem? O Wine, ele é um interpretador, ele não é um emulador, ele é um interpretador de códigos Windows. Então, como as pessoas conseguiram executar o Office do Windows no Linux, sendo que a licença do Office é fechada? Por algumas brechas legais de código, tá? Foi feita a implementação de uma API do Windows e engenharia reversa, ou seja, é abrir o produto, claro, dentro das normas legais e fazer esse passo a passo aí para que pelo menos ele funcione em outras plataformas, como em sistemas operacionais GNU Linux. Certo? Então, não quer dizer que vai funcionar 100%. Geralmente, na prática, eu por experiência própria digo, não funciona 100%. Isso vale não só para programas, como para jogos também, tá? O Play on Linux é uma plataforma de games que faz essa interpretação de games de outras plataformas no Linux, tá? E também a gente tem o Bundle, que é o Butler, né? Um engarrafado, digamos assim, de um arquivo que também é um interpretador ali que vai executar de outras plataformas no Linux. Esses são os três principais, especialmente ali falando do Wine. Por isso que a gente não tem programas 100% confiáveis de Windows no Linux, porque o que se tem de estudo de uma maneira legal é muito pouco ainda. E não é culpa do Linux em si, é culpa dos outros sistemas, das outras empresas que não abrem os produtos para que sejam multiplataformas. Antes da gente encerrar o nosso encontro, a gente vai vir aqui, vou colocar no modo full e eu vou dar um Ctrl L para limpar a nossa tela, Ctrl L ou Clear, tá? Ele limpa a tela. E aí a gente vai digitar o seguinte, a gente vai digitar o CD espaço barra, ok? A gente vai mudar a pasta em que a gente vai para a pasta root. Lembra que a gente criou a partição com a label ponto de montagem barra, que é a pasta root, a pasta raiz? Legal, damos um enter, a gente vai para ela. Se eu dar um ls aqui, a gente vai ver que existem muitas outras pastas, tá? O que está em azul, seja escuro ou claro, são pastas, TMP inclusive. Os outros são arquivos. Essas pastas é o que a gente chama de estrutura do Linux, que segue o padrão FHS. E é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Legal, mas e como eu desligo, tá? A gente tem no Linux os processos de init. Init 1 quer dizer ligar o sistema. Init 0 desliga. Então se eu der um enter aqui ele vai desligar o sistema. Eu posso colocar também o comando shutdown, seguido de um tempo programado para o desligamento. Se eu colocar shutdown 0 ou shutdown now, ele vai desligar imediatamente. Tá? Então são algumas formas da gente colocar power off também, algumas distros aceitam.
Tá? Vou colocar o init 0, porque ele vai executar o processo de init 0, ele vai desligar a nossa máquina. Tá? Você pode colocar aí o comando que você quiser. E no próximo encontro a gente vai abordar toda a estrutura do Linux. A gente vai aprender como funciona toda a estrutura, o padrão FHS de pastas, tá? De diretórios, no caso, que o Linux funciona. Isso vale para qualquer distro Linux, tá bem? Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e nos vemos no nosso próximo encontro.